três textos da palavra de Deus, um é em Gênesis, dois é em Gênesis. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos de Gênesis capítulo 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer começo, início, ok? Amém. Gênesis 6, acharam? Do versículo 1 ao versículo 8, e depois do 13 ao 16. Diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vou repetir. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Agora nós vamos para o capítulo 11 de Gênesis. A partir do versículo 1 também. Capítulo 11. A partir do 1 diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Quero ler mais um trecho ainda, que agora lá no Novo Testamento, irmãos, mudem lá para o Novo Testamento. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. Acharam? Capítulo 3, a partir do versículo 9 até o 15. Diz assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento maravilhoso, onde nós já podemos adorar o Senhor com a nossa alegria e com o nosso entendimento, porque o Senhor nós tributamos toda a glória, toda a honra e toda a adoração, porque o Senhor é o único digno de ser adorado e de ser engrandecido, ó Pai. Nós te adoramos, te pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, que está aqui na vida de cada um aqui nesta noite, que o Senhor fale conosco através desta palavra, que ela caia como uma revelação, Senhor, que ela salte no nosso espírito como uma revelação, para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Amém. São 3 textos que nós lemos, aonde nós vemos aqui a palavra de Deus toda como ela é rica e maravilhosa, né? A Bíblia, ela só nos faz bem, né? Lá em Provérbios fala que a Bíblia, ela é remédio para o nosso corpo, e a gente precisa crer nisso. Lá no capítulo 6 ele fala isso. Mas é sobre isso que eu vou falar nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre torre ou altar. A minha pergunta hoje, nesta noite, a mim e a você que está nesse lugar: o que você tem levantado na sua vida? Uma torre ou um altar? É isso que os textos que nós lemos aqui nos falam. Tá? Vimos no versículo 8 do Gênesis, quando Deus disse, eu repeti isso 2 vezes, que Deus fala assim, o texto diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Todos nós, irmãos, nós estamos preocupados, ou às vezes nos preocupamos, em sempre nós apresentarmos alguma coisa para Deus, mostrarmos alguma coisa para Deus, levarmos alguma coisa para Deus. Nós temos um coração sincero. Eu tenho certeza que o coração de cada um que veio aqui nesta noite não foi para ver esse lugar, e muito menos o pastor, a pastora, ou esse ou aquele. Nós viemos aqui com o objetivo de sermos tocados por Deus, pela presença dEle, e de adorarmos Ele, porque Ele é o único digno de toda a glória e honra. Nós não sairíamos da nossa casa para vir aqui, às vezes cansados, como estamos, né, para chegar aqui e ficar sentado aqui de boa. Não, nós viemos porque nós temos um coração sincero e nós queremos agradar a Deus. Não é isso, irmão? Amém. Você está aqui nesta noite porque você quer agradar a Deus. O desejo do seu coração é que Deus olhe para você. Mas nós vemos que nem sempre aquilo que nós estamos construindo, isso está agradando a Deus. É isso que nós queremos ver nesse texto. Se eu não compreender o coração do meu Pai, não entender o coração do Pai, eu posso gastar a minha vida toda, inteira, a minha vida, dar a minha força, toda a minha dedicação em algo que de repente não vai atrair Deus. E diga-se de passagem, no nosso contexto, eu tenho certeza que Deus muito está se agradando de cada um de vocês. Porque de uma forma ou de outra, às vezes os irmãos vêm: pastor, me perdoa, pastor, eu não pude estar lá quebrando aquela parede, ajudando, porque eu estou no serviço, e não tem problema, ele não está indo lá quebrando, mas o coração dele está lá, a oração dele está lá, e ele está ajudando de uma outra forma, de uma outra maneira ele está contribuindo. Os irmãos contribuíram com as cadeiras, né? Aliás, quem ainda não acertou, procure me procurar depois, para a gente resolver isso, para já termos as cadeiras prontas aí. Amém? E se quiser alguém doar mais alguma, eu estou recebendo, em nome de Jesus. Mas, de uma maneira ou de outra, você está agradando a Deus. É o seu desejo. Tá? Mas acreditem ou não, irmãos, tá? Muitas pessoas boas estão envolvidos em coisas boas, em realizar obras maravilhosas. Muitas não irão para o céu, não por aquilo que elas, pelas coisas ruins que elas fizeram, porque todos nós realizamos ou praticamos alguma coisa que em determinado momento da nossa vida é ruim. Nós mesmos nos arrependemos, falando: meu Deus, não devia ter feito isso. O nosso coração inclina para as coisas ruins,
né? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Na verdade, nós traçamos planos, mas a resposta ela vem de Deus. Mas muita gente que está dentro das igrejas não irá para o céu, não pelas coisas ruins que realizaram, mas porque ficaram tão preocupados em realizar coisas boas que acabaram negligenciando e acabaram se esquecendo realmente das coisas que contam, que são as eternas. Porque não é pecado nós construirmos, não é pecado nós angariarmos, não é pecado nós prosperarmos, não é errado, Deus não diz que isso é errado, mas é muito errado nós termos um cuidado para que as coisas boas desse mundo, elas nos afastem de Deus. Um carro não é bom, irmãos? Quem não gosta de ter um carro bom? Um novo então. Não é delicioso quando nós pegamos um carro zero? A gente, ai meu Deus, que sonho, que maravilha. Pastor, olha aqui hoje, consagra. É lindo, é gostoso demais. O emprego é bom? É maravilhoso. Quem não precisa de um emprego? Não é mesmo, irmão? Uma casa nova é bom? É ótimo. Né? Vamos essa semana mudar para uma casa nova, novinha, construída agora, ninguém morou ainda. A gente vai falar, que maravilha, que bênção. É bom, irmãos. Isso tudo é bom. Mas nada disso pode ocupar o nosso coração em primeiro lugar. Primeiro lugar na nossa vida precisa ser de Deus. Amém. Sabe por quê? Deus teve um sonho um dia. Deus um dia sonhou na eternidade com filhos. Deus não sonhou apenas com servos. Deus sonhou com filhos. Deus tinha os anjos para servi-lo, e os anjos estão à disposição de Deus. Deus tinha os anjos para cumprir todas as suas ordens. Mas Deus não sonhou apenas com os anjos. Deus sonhou com algo a mais do que os anjos, que foi uma criação dele, que ele disse, haja, e eles apareceram, eles houveram, eles existiram pelo poder criativo de Deus. Mas Deus sonhava com isso aqui, ó. Deus sonhava com você, Deus sonhava com a criação, porque Deus queria que a criação tivesse relacionamento com Ele. Amém. Por isso o texto de Gênesis 6:8 frisa bem, Noé, porém, achou graça diante de Deus. Isso é maravilhoso. Olha o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Paulo diz isso, nós temos lido lá no nosso estudo bíblico na terça-feira. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus sonhou com uma família, irmãos. Deus projetou a família de muitos filhos. Deus queria que nós fôssemos semelhantes ao seu filho, ao nosso irmão mais velho. Nós vemos Deus tendo essa intenção de que você nunca se afastasse da presença dele. Nós vemos aqui duas verdades. Filho fala do quê? De relacionamento. Não é gostoso? Ter um filho, bajular o filho, abraçar o filho, beijar o filho, trazer o filho para perto, ter o olho voltado sempre para o filho, para que ele não faça coisas erradas. É essa comunhão que Deus quer ter comigo e com você. Deus quer ter comunhão conosco. Essa é a maior expectativa na minha e na sua vida. Que Deus ele tinha um plano de filhos, não apenas de servos. Porque Deus ele quer se relacionar com você. Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer te amar. Deus quer chegar perto de você e abraçar você. Deus quer jogar você para o alto, pegar você no colo. Deus quer fazer carinho. Deus quer ouvir o seu choro. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua aflição, porque Ele quer se relacionar com você, meu irmão. E uma outra coisa, era filhos não bastardos, mas eram filhos semelhantes a Jesus, o seu filho amado. Aqui não se refere apenas ao caráter ou à santidade, porque na verdade Jesus era um homem que ele tinha um relacionamento intenso com o Pai. Ele fala isso nas orações lá em João, no capítulo 4, João capítulo 15, né, quando ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. Deus quer revelar os segredos dele para
meu irmão. O maior desrespeito de qualquer cristão é deixar o Senhor em segundo plano. Sabe, irmão? Isso a gente faz demais. E a pergunta que eu faço hoje diante desse texto, chamando a minha e a sua atenção para o texto, é: como é que você tem priorizado o seu tempo? Quantas vezes nós não faltamos à igreja em benefício dos nossos negócios? Eu sou de uma época de conversão que a gente não faltava em culto nenhum, irmãos. Claro, vivemos hoje muita dificuldade, mas eu me lembro que eu e minha esposa morávamos num bairro muito longe da igreja. Era mais de 1 hora só de ônibus. E a gente tinha que acordar muito cedo, saía de casa, ia para um ponto de ônibus, ficava meia hora esperando o ônibus, tomava aquele ônibus, ia para um local, descia mais 15, 20 minutos andando, com os filhos, eram tudo pequeno. Nenhuma chuva impedia dos nossos filhos irem conosco para a igreja. Nada atrapalhava a nossa comunhão com Deus, porque nós tínhamos um relacionamento de perto com Deus. Nós ouvíamos Deus falar, Deus manifestava a glória dele. Hoje os meus filhos estão onde? Todos eles dentro da igreja servindo e adorando ao Senhor. Os filhos dos nossos filhos são bênçãos de Deus, porque Ele cuidou de tudo isso. Então não troque o Senhor, não coloque o Senhor em segundo plano. Eu sei que você tem as suas lutas, suas dificuldades, mas priorize o seu tempo diante de Deus, porque Deus quer se revelar a você. Em Gênesis nós vemos a história aqui de um homem que edificou um altar, mas a descendência dele veio e edificou uma torre. E quais foram os resultados? Foram completamente diferentes um do outro, porque o altar, ele produziu uma obra muito completa. A torre, ela produziu uma obra inacabada, não teve término. O altar, ele terminou com a confirmação de uma grande aliança que Deus fez com toda a humanidade, da qual nós estamos inseridos. A torre acabou numa grande confusão e destruição. Altar e torre fala de 2 estilos de vida. E eu quero distinguir aqui um do outro. E ao final dessa palavra eu gostaria muito que você tivesse a sua conclusão. Será que eu estou construindo na minha vida um altar? Ou eu estou construindo uma torre? Vida de altar fala de achar graça diante de Deus. E foi isso que Noé achou. Vida de altar é estar presente diante de Deus. Enquanto que a torre fala de trabalhar para ter sucesso. A torre fala de trabalhar para ser visto. O texto diz que Noé achou graça na presença de Deus. Compreendeu que não era o seu esforço, mas era o favor de Deus o segredo do êxito. Você pode correr de madrugada, trabalhar o dia inteiro, a Bíblia diz comer o pão que penosamente, não é verdade? Você pode gastar a sua vida, você pode gastar o seu esforço para conquistar tudo o que você puder conquistar, mas através do seu esforço não terá graça, porque Deus é o segredo do seu sucesso. Deus é o segredo da sua vitória. Deus é o segredo da sua cura. Deus é o segredo da sua bênção. Deus é o segredo da sua proteção, meu irmão. Noé distinguiu. Ele falou: olha, andar com Deus é o melhor caminho. Porque Noé viveu num momento onde estava para ser destruída a população. Ele entendeu que a chave do sucesso dele, de uma vida boa, edificada, de um altar bem edificado, da presença de Deus, de comunhão, de bênção de Deus na minha família, ele entendeu que aquilo dependia do relacionamento que ele ia ter com Deus. Ele compreendeu isso. Daí nasceu aí a sua justiça de integridade. E aonde o texto fala: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Ele era um homem justo, perfeito na sua geração. A Bíblia diz que ele andava com Deus como Enoque andou com Deus. Moisés teve uma grande oportunidade de construir torres, porque ele era conhecido no Egito. Ele tinha toda a riqueza que o Egito dava para ele. Ele tinha todos os melhores amigos, entre aspas, que vinham por conta da sua riqueza. Moisés era adorado. Moisés era reverenciado diante de toda aquela turba. Moisés teve
levantar uma torre. Mas ele falou, essa torre não vai adiantar nada se Deus não estiver ali. E aí ele optou em andar com Deus. Ele optou em construir um altar. O nosso estado espiritual, de qualquer cristão, de qualquer crente, depende da vontade que você tem de andar com Deus. Você precisa buscar fazer com que esta vontade aflore na sua vida, de conhecer Deus. Quanto mais você buscar, quanto mais você conhecer Deus, mais Deus vai se revelar a você. E mais Deus vai revelar coisas para a sua vida que você ainda não conhece. Os construtores de torre querem impressionar com o trabalho, né? A gente vê isso nos nossos dias. Aquele povo do texto lido, eles queriam chegar até o céu, eles queriam tocar o céu com a construção, através do seu esforço. Tentaram ser justos e íntegros pela sua força, pela força da carne, mas acabaram sendo envergonhados por Deus. Quando eles quiseram, olha, vamos edificar uma torre, uma cidade, cujo cume vai tocar o céu, vamos fazer tijolos que alcancem. As pessoas de hoje estão muito preocupadas com aquilo que é visto pelos homens. Não é verdade, irmãos? A gente costuma ir visitar de vez em quando algumas pessoas mais simples, e a gente vê a preocupação dela. Pastor, olha, desculpe, minha casa é simples. Irmãos, nós não estamos nem um pouco preocupados se a sua casa é rica, se é simples, se é... Não queremos saber disso. Nós queremos saber que você precisa se relacionar com Deus, que você precisa amar a Deus, que você precisa clamar a Deus, e nós queremos abençoar a sua vida. As pessoas hoje estão preocupadas que se vejam o que ela tem, o que ela faz, o que ela é. Isso sem Deus nada vale, não surte nenhum efeito, o resultado é infrutífero, irmãos. A gente vê, né? Graças a Deus, nós temos visto aqui na comunidade, né, que os irmãos estão muito felizes, muito dispostos a ajudar, né? E às vezes eu fico ali estudando, fazendo alguma coisa, e vejo, não, vamos fazer isso, vamos fazer o lanche, não, vamos levar isso, vamos pegar aquilo, vamos buscar aquilo, arruma a máquina, arruma lá. Eu fico, meu Deus, glória ao teu nome. Amém! Não quero cortar isso nunca de vocês. Continuem assim, em nome de Jesus. A gente vê a alegria, a satisfação, o prazer de começar uma obra que está difícil no início, que é difícil. Ninguém quer inaugurar esgoto, irmãos. Você já viu um político inaugurar esgoto? Nenhum político inaugura esgoto. Esgoto não dá ibope. Esgoto não tem marquise com o seu nome. O político só quer inaugurar obras faraônicas, onde todo mundo passa e, puxa, o nome dele ele fez. Ninguém quer inaugurar esgoto. Trabalhar numa obra igual essa, eu louvo muito a Deus, talvez falar nome aqui dos irmãos, vou até esquecer alguns, mas todos estão inseridos. Mas pessoas que estão dispostas, eu vou mencionar aqui, esse homem aqui, o Ney, né, que nos ajuda tanto, desde o início. Pastor, eu tenho bebedouro, pastor, eu tenho isso, pastor, eu tenho aquilo. Quando a gente precisa de uma coisa, será quem tem? O Ney tem. A gente vai lá, o Ney tem. Um homem que quer ajudar, que quer... Falou, a minha casa está à disposição, pastor, logo no início, os irmãos aqui correndo, dispondo, ajudando os seus carros. Isso é maravilhoso, irmãos. É onde o amor de Deus flui, é onde a unidade flui no nosso meio, e é onde o povo cresce com a graça de Deus. Porque quebrar pedra, derrubar a parede, como fizeram essa semana, não é muita gente que quer. Hoje em dia as pessoas querem altar pronto, querem púlpito pronto, com microfone pronto, com multidão pronta, para serem vistos pelos homens. Isso sem Deus é nada, é inútil. Deus está olhando cada um de vocês e o coração de cada um de vocês que tem trabalhado. Sabe por quê, irmãos? Deus quer olhar a disponibilidade de vocês. Deus quer ter relacionamento com vocês. Vida de altar é isso. Senhor, eis-me aqui. Isso é vida de altar. Porque altar fala de ouvir a vontade de Deus e obedecer. E não é só ouvir, é obedecer. Torre fala de fazer planos, fala de elaborar projetos, de trabalhar. Existem pessoas guiadas pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Mas também dentro das igrejas existem pessoas que são guiadas pelo seu próprio coração, ainda que cheias de boas intenções. Mas o seu coração é que manda, é que dá as direções. Vida no altar,
fala de projetos que nascem do coração de Deus. Por isso eu digo a você nesta noite, sonhe. Coloque os seus planos, coloque os seus projetos no coração de Deus. Você vai ver que eles vão ser realizados. Deus revelou para Noé o plano dele aqui e disse para Noé o que era para ele fazer e o que Deus iria fazer. O homem de altar, ele ouve a voz de Deus. Amém. E eu quero chamar você nesta noite. Seja um homem, uma mulher de altar. Ouça a voz de Deus. Como Noé ouviu lá em Gênesis 6, onde nós lemos. Vida de torre, ela é baseada em projetos de homem que não tem tempo para ouvir a Deus. Tem tempo para tudo, menos para Deus. O ativismo pode nos levar a errar completamente o alvo, nos desvia do alvo. Se você olhar lá em Lucas, no capítulo 17, você vê isso. Jesus chama a atenção dos homens, falando para ele com relação aos dias de Noé, aos dias de Ló. Jesus estava falando que aqueles homens lá no tempo de Noé, no tempo de Ló, eles estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam se casando, noivando, comprando, vendendo, plantando, construindo. O que tem de errado nisso? Nada. Nada está errado nisso. Não há nenhum pecado nessa lista. Todas essas coisas são boas. Mas por que então que Jesus se concentra apenas nas coisas legítimas? É porque Ele quer fazer algo para nós. Jesus nos alerta para a nossa desatenção, tá? Porque nos tornamos totalmente envolvidos pelos nossos próprios interesses. E às vezes sempre deixamos Deus, sempre deixamos Cristo em segundo lugar. Vida de altar é vida em função de Deus, do reino, da obra, de servir, de adorar, de amar. Vida de altar é vida de dedicação. Vida de altar é vida de pagar um preço. Vida de altar, a prioridade é Deus. Ele é o primeiro lugar. É buscar a Deus, amar a Deus, honrar a Deus. Isso é vida de altar. Vida de altar é em função de Deus, do Senhor. Agora, vida de torre é vida em função da obra. A prioridade de Noé era buscar a Deus. A prioridade dos descendentes de Noé foram realizar coisas boas. Esqueceram-se de Deus. Noé, antes de fazer qualquer coisa, ele edificava altares. Para ele, a primeira coisa a fazer era sempre buscar a Deus. O seu dia começava com Deus. O seu dia começava em oração. O seu dia começava no altar, né? Quanto tempo você tem para buscar a Deus, meu irmão? Quanto tempo você para orar, para dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Nós precisamos nos assentar aos pés do Senhor e aprender. Noé edificou um altar a Deus. Quando desceu da arca, Deus sentiu um cheiro suave, porque Noé tinha cumprido aquilo que Deus havia pedido para ele. Os construtores de torre, irmãos, eles só se concentram em trabalho. O seu dia começa no ativismo, na correria, não tem tempo, não para orar, não para ler um texto da palavra. O seu dia começa e é um dia sacrificativo, é um dia angustioso, porque já levantou pela manhã sem colocar aquilo nas mãos de Deus. Amanhã, em nome de Jesus, quando você abrir os seus olhos, glorifique a Deus, chame a presença dele na sua vida, sobre o seu emprego, sobre o seu serviço, sobre os seus familiares. Você vai ver como o seu dia será abençoado por ele. Não faça uma torre, mas levante um altar a Deus. Não perca o seu tempo sem a presença de Deus. Corra atrás de tudo, mas coloque sempre Deus em primeiro lugar. Porque a vida de altar é vida concentrada na provisão de Deus. Você talvez esteja precisando de uma provisão de Deus em uma área na sua vida. A vida de torre é concentrada nos modelos, nos métodos. Enquanto Noé construía, tá? Com, a Bíblia diz, ciprestes e betume. Betume era um piche, né? E o cipreste era uma árvore que dava, naquele período,
como se fosse uma árvore conífera, justamente para o sentido de proteção. E foi daquela árvore que Deus pediu que Noé construísse a arca. Então aquilo estava dizendo que Deus achou graça em Noé, queria dar descanso para o povo, construiu com aquela árvore, porque dentro da arca o povo estaria protegido. E o cipreste era um bicho que ele betumava a arca, significando que Deus iria selar o seu povo com o Espírito Santo. Aquele cipreste, aquele betume, estava representando Cristo, que hoje é uma realidade na minha e na sua vida. O betume hoje é o Espírito Santo. Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus é o provisionador da sua vida. A unção e provisão sobrenatural de Deus vai extrapolar todos os limites na sua vida. Amém, querido? Amém. O sacerdote tinha vestes de linho para não suar. Aquilo serve baseado à unção de Deus. Não gaste a sua força com o seu entendimento e com o seu braço. Chame o Senhor para estar com você. Amém. Quando Deus supervisiona tudo na nossa vida, o nosso trabalho, ele fica mais descansado. Você não se cansa tanto. Tá? Marta e Maria são duas personagens bíblicas que vão ilustrar bem isso aqui. Tá? Porque você pode depois ler lá em Lucas capítulo 10, 38, que vai falar de Marta e Maria. Né? Mas nós podemos ver ali que Marta, ela era o altar. Maria era o altar. E a Marta era a torre. A vida de altar é vida de descanso confiante em Deus. É vida de proteção. Vida de torre é vida de preocupação. É vida de choro, é vida de fadiga, é vida de frustração. Maria estava ali no momento tranquilo, o texto fala isso, tá? De bem com a vida. Né? Estava tranquila, de boa. Tá? Jesus supria todas as necessidades dela. Todas. Guiava as suas ações. Marta, porém, estava agitada, correndo de um lado para o outro, pensando, pesando, servindo sem sentir o prazer, sem sentir a alegria. Enquanto Marta estava construindo torre, Maria estava construindo o altar. E Deus está chamando a mim e a você nesta noite para construir altar e não torres. Descanse nos pés dele. Quando deixamos aos pés do Senhor as coisas, Ele vai suprir as nossas necessidades. Agora, quando deixamos os pés do Senhor para fazer coisas, nós não sentimos a bênção e a presença de Deus. Marta andava distraída, tá? Em muitos serviços. E aí chegou um momento que ela se aproximou de Jesus e falou, sentindo-se sozinha, achando que ninguém se importava com ela, que ninguém trabalhava com ela. Né? Aquela pessoa que vive construindo torre, normalmente ela culpa as outras pessoas pela sua falta de sucesso. E como centraliza o trabalho em si mesmo, o construtor de torres, ele se sente sempre sobrecarregado. Aí Marta chega para Jesus e fala, Senhor, o Senhor não importa com isso? Eu estou me matando aqui, Senhor. Eu estou ralando aqui, Senhor. E a minha irmã ali, o Senhor não fala nada? Fala para ela me ajudar, Senhor. Você não é verdadeiramente um apaixonado por Cristo, irmão, caso você não proteja o seu tempo junto a Ele. Se você priorizar Jesus, se você proteger o seu tempo em Jesus, você ama a Jesus apaixonadamente. Quero que você considere uma invasão tudo aquilo que rouba o seu tempo na presença de Deus. Marta construía a torre, pensava em Deus como alguém que não se importava com ela. Quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, Jesus vem. Marta se sentia sozinha. Aquela pessoa que constrói a torre, ela sempre vai se sentir sozinha. Jesus ensinou Marta o que era para ela fazer. Ela estava ansiosa, ela estava preocupada, e é assim que age um edificador de torres. Ele é sempre uma pessoa apreensiva, porque ele não aprendeu a confiar, ele não aprendeu a esperar no Senhor.
Olha o que Jesus responde para Marta. Marta, estás preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. O que você quer escolher hoje? Maria, por sua vez, escolheu e estava muito tranquila, gozando do descanso e da vida de altar. A sua postura não era uma postura passiva, ou uma postura de uma pessoa preguiçosa. Ela apenas estabeleceu a prioridade correta. Ela escolheu a melhor parte, que era estar em primeiro lugar na presença do Mestre. Vida de altar é vida de filho, enquanto vida de torre é vida de escravo. E Deus quer que você seja filho. O filho obedece ao pai, ele tem responsabilidade. E nasce um relacionamento bonito, perfeito, prazeroso, motivante. O escravo, ele apenas trabalha e sabe que ele não tem herança, ou não tem direito nenhum de gozar de tudo aquilo que ele faz. Maria agiu como uma filha, enquanto Marta agiu como uma escrava. O que você está construindo? Uma torre ou um altar? Deus quer que você escolha a boa parte. Altar é tempo a sós com Deus. Temos buscado ao Senhor, temos ido no monte, tá? É muito precioso organizar a nossa vida na presença de Deus, estarmos no relacionamento com Deus. Nunca substitua as suas obrigações pela presença de Deus. Deixa Deus ser o centro. Deixa Deus agir na sua vida. Hoje eu quero convidar vocês para fazer aquilo que os irmãos fizeram na quinta e na sexta. Vamos destruir as torres. Amém. Vamos destruir as paredes. Amém. E vamos começar a edificar um altar a Deus. Amém. Qual a torre que você precisa destruir hoje na sua vida? O que você tem feito que tem roubado a presença de Deus na sua vida e não tem deixado você ouvir Deus falar? Se há alguma coisa, eu quero chamar você nesta noite a construir um altar e destruir a torre. Porque altar é estar na presença de Deus. Eu não estou falando aqui de idade. Você pode ter a sua idade, você pode ser jovem. Deus chama você para um relacionamento. Deus quer se revelar a você. No nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos um minutinho, em nome de Jesus.